graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Uma boa noite na paz do Senhor. Alguns irmãos que frequentam o culto da noite hoje estavam pela manhã devido ao seminário da família, né? E outros estão viajando. E nós estamos aqui num número mais reduzido, mas nós queremos honrar e louvar o Senhor mesmo assim. Eu queria meditar com os irmãos hoje sobre o livro da vida. O livro da vida. E nós vamos ver alguns versículos. Nós não vamos ver todos, mas veremos alguns. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para nós meditarmos. Primeiro em Apocalipse 13. Nós vamos ver no livro de Apocalipse, que cita bastante versículos, então como fica tudo próximo até para você acompanhar também. Apocalipse capítulo de número 13, versículo número 7. Nós vamos ler na Bíblia, na versão NVI. Que diz assim: foi-lhe dado, está falando do anticristo, né, da besta, foi-lhe dado poder poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Volta lá. Que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então presta atenção no que o texto está dizendo para nós, onde nós continuarmos. A Bíblia fala de um livro chamado Livro da Vida. E que neste livro tem o nome de todos os salvos, de todos os tempos, de todas as eras. Então todas aquelas pessoas que seriam salvas têm o seu nome escrito no livro da vida. Então antes, e a Bíblia está dizendo que antes da criação do universo, Deus escreveu um livro. Então isso é muito importante você entender isso. Antes de Deus criar o sol, a lua, a estrela, os sistemas solares, primeiro Deus planejou, Deus decretou as coisas, como é que seria o mundo, como que seria o universo. E Deus também já planejou a criação de todos os seres humanos. E de todos os seres humanos que existiriam, Deus escreveu um livro chamado Livro da Vida. E neste livro tem o nome de todas as pessoas que creriam nele. Todas as pessoas salvas. Então existem duas principais teorias acerca de como é que Deus fez isso. Existe um grupo de cristãos que acham que Deus escreveu o nome dessas pessoas porque Deus, sendo Deus, é conhecedor de todas as coisas, Ele conheceu todas as pessoas antes delas existirem e que Deus sabia quem seria salvo e Deus pegou e escreveu o nome lá porque Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, e há outro grupo de cristãos também que pensam que também como eles crê nesse livro, né, é incontestável essa doutrina bíblica, mas crê que Deus escreveu o nome dessas pessoas não porque Deus conheceu aquelas pessoas que haveriam de crer, mas porque Deus fez isso graciosamente, Ele escolheu graciosamente. Independente da forma de pensar dessas pessoas, o fato é que existe esse livro, o livro da vida. E nesse livro está o nome dos eleitos. A Bíblia usa essa expressão, os eleitos.
aqueles que têm o nome escrito lá, aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu. O nome dessas pessoas estão escritos nesse livro. E aí é sobre esse livro que eu quero meditar com você. Aí em Apocalipse 17, versículo 8, olha só o que a Bíblia diz, Apocalipse 17, versículo de número 8. A besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os que habitam na terra, cujo nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo. Então presta atenção, os nomes dos salvos, dos eleitos, foi escrito no livro da vida antes da criação do mundo. Então é uma coisa que Deus determinou lá antes. E ele está dizendo, ficaram espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Então aqui esse texto está falando de tempos futuros, a Bíblia está falando de um governo mundial que vai vir sobre a terra. A Bíblia diz que vai chegar um dia que nós vamos ter um governante só, e que todos os países se submeterão a esse governante. Então, que é mais ou menos o que nós vemos hoje através de algumas instituições tentando organizar, né? Uma organização das Nações Unidas para determinar todas as coisas, uma Organização Mundial de Saúde. Então, todas para poder determinar quais são as políticas. Então, a Bíblia fala, isso, apesar dessas coisas não estarem funcionando, mas a Bíblia fala que um dia essa política vai emplacar. Uma moeda única, leis únicas, um determinado parlamento. Mais ou menos hoje você tem isso em escala menor na Europa, né? Você tem o parlamento de cada país decidindo leis, mas existe um outro parlamento em Bruxelas que está acima dos parlamentos das nações, que determinam as coisas ali, que é o Parlamento Europeu, que está acima do Parlamento das Nações. Então, hoje nós temos um mini laboratório na Europa fazendo isso, mas a Bíblia fala de um dia em que todos os países do mundo se submeterá a um governo mundial. E a Bíblia fala que esse governo mundial será gerido pelo anticristo, né? Mas não é a nossa pauta aqui, nós vamos falar do livro da vida. Continuando, só para você ter o contexto desse texto que nós estamos falando aí. Continuando aí no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14, o Apocalipse sempre vai trazer essas coisas para nós. Fala assim, está falando de Satanás, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número era como a areia do mar. As nações marcharam, Apocalipse, mas eu falei errado, é o 14, é porque eu estou lendo é o 14. Ok, não, é o capítulo 20, o versículo que é o 14. Aí, então olha só. Então, a morte e o inferno, né, a morte e o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, peraí, volta para o 14 aí. O lago de fogo é a segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Todos os seres humanos vão morrer, né? A morte física. E a Bíblia fala que aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles vão morrer duas vezes. Vão morrer fisicamente e vão morrer eternamente. E o que é morrer eternamente? É você ser banido da presença de Deus.
é você não habitar com Deus. Então ele está falando dessa segunda morte. Então a morte e o Hades, Hades quer dizer, é uma palavra grega que significa sepultura, né? E também às vezes é traduzido como inferno. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, é o banimento total da presença de Deus. E o versículo 15 ele diz: aqueles cujo nome não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, quem são as pessoas que serão banidas da presença de Deus eternamente? Aquelas pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque só há um meio da pessoa ser salva, através de Jesus Cristo. O único sacrifício que Deus aceita, o preço pago na cruz, o preço pago por Jesus, é o único preço que Deus recebe para perdoar todos os nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados. Então, Jesus Cristo é a oferta que Deus deu para nós, é a solução, é o caminho, é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Então, se eu rejeito a Jesus Cristo, eu jamais poderei ser salvo, porque não há um outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. Então, se eu rejeitei Jesus, eu não herdarei a salvação. E a Bíblia diz aí, aqueles cujo nome não foram encontrados escritos no livro da vida. Então, essas pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, presta atenção nisso. Deus, antes de criar o universo, Ele escolheu quem seria. Ele determinou, ele colocou no seu livro aquelas pessoas que iam crer, que Ele atrairia a Ele, que seriam salvas. Essas pessoas estão com o seu nome no livro da vida. E aqueles que não creram, não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Então, nós precisamos entender isso, que há um livro, o livro do Cordeiro, o livro da vida, chamado Livro da Vida do Cordeiro, que nesse livro está o nome de todos aqueles que iam receber Jesus como Senhor e Salvador, e que essas pessoas que iriam receber Jesus como Senhor e Salvador, então, não importa, né, como eu disse, há duas maneiras de crer, há duas maneiras de interpretar isso, duas correntes filosóficas, né? Uma lideração chamada de arminianos, que fala assim, olha, Deus escreveu lá porque Deus sabia quem ia crer, e outros chamados de calvinistas dizem assim, não, Deus colocou lá porque Deus escolheu essas pessoas. Então, independente disso, não é importante você entrar nesse dilema, o importante é você saber que há um livro, e que é o livro da vida do Cordeiro, e que nesse livro todas as pessoas salvas têm o seu nome escrito lá. E algumas pessoas creem que Deus pode, por alguma razão, riscar o seu nome. Isso é impossível. Porque para Deus riscar o nome de uma pessoa que Ele escreveu, então Ele escreveu lá, por exemplo, assim, Jales. Deus escolheu Jales antes da fundação do mundo. Então, para Deus riscar o nome do Jales lá, Deus teria que negar-se a si mesmo. Deus teria que ter errado. Nossa, eu me equivoquei, eu escrevi o nome do Jales aqui, mas o Jales não era salvo. Então, eu vou riscar o nome. Não, isso é impossível, não existe isso. Para você falar nisso, você teria que crer que Deus erra, que Deus não é Deus, que Deus não é capaz. Então não existe essa possibilidade. Então o nome, nós vamos usar essa expressão, o nome dos eleitos estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E ele está dizendo aqui, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados para a perdição eterna.
Essas pessoas são aqueles que não creram, que rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas foram lançadas. Essas pessoas não querem Deus. Elas não querem Deus. Né? Há um vídeo aí na internet de um cara que está afastado da fé, que desviou, e que ele fala assim, olha, Jesus, as pessoas falam assim, Jesus morreu por mim. Mas eu não pedi para ele morrer para mim, eu não quero, não tem nada a ver, esse é problema dele, eu não queria que ele morresse por mim. Então, na verdade, de certa forma, há um quê de verdade ali, porque essa expressão Jesus morreu por você, ela não é correta, porque ela fala pela pessoa individualmente, Jesus morreu, e é aí que nós vamos falar, Jesus morreu em favor daqueles que creram, daqueles que seriam salvos. Então, presta atenção nisso aqui agora, presta atenção. O sangue derramado de Jesus lá na cruz do Calvário tem poder de perdoar o pecado de toda a humanidade. Vou repetir. O sangue que Jesus derramou, o preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário, tem poder para perdoar o pecado de toda a humanidade, de Adão até a última pessoa que vai vir aqui. O sangue de Jesus tem poder para perdoar o pecado de todos, mas nem todos terão seus pecados perdoados, porque a condição para você ter os seus pecados perdoados é você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então aquele que não recebe o Senhor Jesus, Jesus é aquele que rejeita Jesus, ainda que no sangue de Jesus tem poder para perdoar o pecado de todas as pessoas, mas o sangue de Jesus não tem poder na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa rejeitou o sacrifício de Cristo. E é por isso que, se a pessoa rejeitou o sacrifício de Cristo, é que ela vai ser banida da presença de Deus. Ela não quer Deus, e Deus não vai obrigar ninguém a morar com ele contrariado, contra a sua vontade, ok? Então, continuando aí, nós vamos ler o capítulo 21, versículo 27. Capítulo 21, versículo 27, Apocalipse. Nela jamais está falando da eternidade, do céu, da presença de Deus, lá no lugar onde nós vamos habitar com Deus, da Nova Jerusalém. E ele diz assim: nela jamais entrará algo impuro. Na Nova Jerusalém jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira. Mas quem que vai morar com Deus? Quem é que vai habitar com Deus? Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então quem é que vai morar com Deus? Quem vai habitar na Nova Jerusalém? Quem são os salvos? Quem são os eleitos? Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí, olha só, Lucas, e eu quero dar mais um versículo aqui antes de nós aprofundarmos, Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17 diz assim: Jesus enviou seus discípulos e eles foram pregar o evangelho por todo Israel ali. E quando eles voltaram, eles ficaram maravilhados, porque tinha feito muitos milagres, né? Muitos milagres tinham acontecido através da vida deles. E os 70 falaram assim, eram os 70 discípulos que ele enviou, né? E os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios nos submetem a nós em teu nome. Ou seja, quando nós falamos o teu nome, os demônios se submetem. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando vocês estavam pregando a palavra, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Está falando de demônios, né? Não está falando de cobra literal, mas de demônios. E sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Toda arma do diabo contra a sua vida não tem poder.
sobre a sua vida. Tudo que o diabo vai blasfemar, o diabo vai levantar, o diabo vai ficar nervoso com você, mas ele não tem poder sobre a sua vida. Pode fazer macumba contra você, pode fazer voodoo contra você, pode fazer o que quiser, mas se você está debaixo do poder do sangue de Jesus, nada tem poder contra a sua vida. Não há nenhuma obra de feitiçaria, não há nada que tenha poder contra a vida de vocês. E Jesus fala: dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Contudo, presta atenção, contudo, alegrem-se não porque os espíritos, os demônios se submetem a vocês. Isso não é um motivo da maior alegria. Qual que é o motivo de maior alegria? Mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. O nome de vocês, isso que é motivo de alegria. E é sobre isso que nós queremos falar. Tudo isso que eu falei foi só uma introdução daquilo que nós vamos falar. O motivo da nossa alegria, irmãos, é que o seu nome está escrito no livro da vida. E você fala assim: pastor, como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Como é que eu sei? É porque você está hoje aqui buscando a presença dele. Porque se o seu nome não tivesse, você não estaria aqui buscando a presença dele. Se você realmente está com o seu coração voltado, com sede da presença dele, isso é o Espírito Santo te atraindo, te chamando, porque você pertence a ele. Você pertence ao Senhor, né? Fale comigo, diga: eu pertenço ao Senhor Jesus. Amém? Você pertence ao Senhor, irmão. Minha irmã, meu irmão, você pertence ao Senhor. E aqui agora, diante dessa introdução, eu quero chamar a vocês para nós meditarmos no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Então, e às vezes você pode pensar assim: mas será que eu vou permanecer até o fim? Será que vai dar certo? Será que eu realmente vou habitar eternamente na presença de Deus? E aí eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 10. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 22. João 10, 22. Nós vamos ler a palavra de Deus. Celebrava-se a festa em Jerusalém, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus estava no templo, caminhando no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Vocês estão perguntando se eu sou o Cristo? Cara, olha o que eu estou fazendo. Olha as obras que eu estou fazendo. As obras que eu estou fazendo, elas falam por mim. Elas já respondem essas perguntas. E sobre o que, irmãos? Eu só rapidamente aqui, porque na tradição rabínica, na tradição dos judeus, eles separavam sim os milagres que os profetas, os homens santos de Deus podem fazer, e os milagres que somente o Messias, quando o Messias vier, fará. Havia um livro das tradições rabínicas, e no livro da tradição rabínica falava o seguinte: ó, só o Messias pode curar um leproso. Só o Messias tem poder para curar um leproso. E Jesus curou vários. Só o Messias pode expulsar o demônio de uma pessoa que tem um demônio mudo. Porque eles criam que para você expulsar um demônio, você tinha que falar com aquele demônio, saber o nome daquele demônio para que você expulsasse aquele demônio.
Mas um demônio mudo, só o Messias poderia expulsar. E a Bíblia fala que Jesus expulsou o demônio. Tinha um cara que era mudo e surdo de nascença, e o problema não era um problema patológico, não era um problema físico, mas era um problema espiritual, era uma possessão demoníaca, que o demônio não deixava aquele cara falar. E Jesus expulsou o demônio daquele rapaz que era mudo e surdo. Só Jesus poderia curar um cego de nascença. Então, no capítulo 9 ali, o que antecede esse texto que eu li para vocês, é por isso que eles fazem essa pergunta, porque no capítulo 9 de João, nós estamos lendo o capítulo 10, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Todo mundo conhecia o cego. E o milagre foi incontestável. E aí eles sabiam pela tradição que só o Messias tinha poder para curar um cego de nascença. E Jesus havia acabado de curar um cego de nascença. Por isso que eles estão falando, cara, fala para nós, você é ou não é o Messias? E Jesus está falando para eles assim, olha, as minhas obras falam quem eu sou. Os milagres que eu realizo está falando em quem eu sou. Outra coisa que dizia é que somente o Messias, e é o que vai acontecer no capítulo 11, logo após esse debate, somente o Messias tinha o poder de curar um morto, de ressuscitar um morto com mais de 3 dias. Eles criam que se um profeta, um homem de Deus, clamasse como Elias, Eliseu, né, e eles curaram, ressuscitaram mortos, ele falava assim, que um morto, para ressuscitar, Deus pode usar um homem poderosamente e fazer com que o morto ressuscite. Mas com 4 dias, somente o Messias tinha esse poder. E logo após esse debate, Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Então, o Jesus está dando sinais que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas os judeus, mesmo assim, não creem. Então, olha só, continuando aí no versículo 25, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim, mas vocês não creem, presta atenção, porque não são minhas ovelhas. Sabe por que vocês veem sinais, milagres, maravilhas e vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque vocês não são meus discípulos. Porque o nome de vocês não estão escrito no livro da vida. Porque vocês não são salvos. E, irmãos, uma pessoa que não tem um nome escrito no livro da vida, ela pode ver milagre, assim, ela pode ver um cara que tem 10 dias que morreu, o cara está ali todo podre, fedorento, e ver um cara daquele ressuscitar num corpo de uma criança assim, todo curado, todo restaurado, uma pele limpa, maravilhosa, e ele vai ficar esbabacado, mas ele não vai crer. Ele não vai crer. A prova é aqui em Lázaro, no capítulo 11, quando Lázaro ressuscita, a Bíblia diz que a multidão que estava lá, uma turma creu, uma turma recebeu Jesus como Senhor, e outros queriam matá-lo. Quer dizer, aqueles caras viram milagres. Olha só, versículo de número, vamos sair daí um pouquinho só, adiantar, e depois nós voltamos para o versículo 26, no capítulo 11 de João, no versículo 45, diz assim, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, né, ressuscitou Lázaro, creram nele. Versículo 46, mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Então os chefes do sacerdote e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação.
Então, olha só, muita gente que viu Lázaro ressuscitar, ele queria matar Jesus, eles não creram. Versículo 49, diz assim: então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Aí eles vão aí planejar a morte de Jesus. Então, quando uma pessoa não é escolhida, irmãos, ela não vai crer. Ela não vai crer. Ela vai ver, irmão, quantas pessoas viram Jesus operar milagres, cego de nascença, leprosos, mortos ressuscitarem, viram tudo e não creram. E não creram. Então, voltando lá para João 10, 26, diz assim: mas vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presta atenção. Sabe o que está acontecendo? Por que você creu? Porque Jesus chamou você. Jesus te chamou. E você não sabe. Lá no seu interior há uma voz, no seu espírito, Deus está chamando você. E algo está acontecendo na sua vida que você não sabe explicar, que você está buscando Ele. Ele disse, mas é Deus chamando, é o seu pastor chamando você, e você está ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus te chamando, e você está aqui buscando a presença dEle. Ele diz mais: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quando eu te chamar, quando você crer, quando o Evangelho entrar em você, o sangue de Jesus vai perdoar todos os seus pecados, e você será salvo, liberto, e naquele dia você vai descobrir que o seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, e a Bíblia diz que você jamais perecerá, que ninguém, nem o capeta, nada neste mundo, como diz Paulo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem fome, nem nudez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Cristo entra, quando você recebe Jesus no seu coração, sua vida é transformada. Quando você ouve a voz, e às vezes você era um pecador terrível, às vezes você era uma pessoa que não cria, você era um ateu, você era uma pessoa que não queria Deus, mas quando Jesus chamou o seu nome, e Ele chamou o seu nome porque o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro, e Ele chamou o seu nome, e você vem com o coração quebrantado na presença de Deus. Vem com o seu coração quebrantado. Ele diz que depois que você está na mão dele, diz aqui, olha, elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancar da minha mão, nada pode arrancar você das mãos do Senhor Jesus. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, depois que você recebeu Jesus como Senhor Salvador, agora você está nas mãos de Deus, completamente salvo, lavado, remido, e nada pode arrancar você das mãos do Pai, nada, nada, nem se você quiser pular, nem se você quiser abortar. Tem pregador, tem gente que fala assim, não, mas aí se eu quiser, irmão, quem creu? Quem creu? A Bíblia fala assim, Paulo diz assim, que quando nós éramos inimigos de Deus, em Romanos ele fala, nós éramos filhos da perdição, inimigos de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus veio aqui e nos resgatou daquela pocilga, aquele lamaçal de pecado, nos libertou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, e nós somos agora salvos, lavados e remidos, e ninguém pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos arrancar da mão de Deus. Aí tem pessoa que fala assim, não, ninguém, nem o capeta, mas eu posso. Não, você não pode,
Você não quer porque você não dá conta. Quando você conhece a Deus genuinamente de todo o seu coração, se realmente você é eleito, se realmente você é um salvo, se realmente seu nome está escrito no livro da vida, isso é uma coisa que não passa na sua mente. Isso não quer dizer que você nunca vai pecar. Você vai pecar, mas o pecado será um acidente na sua vida, não será uma prática de vida como era antes. Agora você pertence ao Senhor, você é marcado, você é selado pelo selo da promessa de Deus. E eu quero ler com vocês, aí em João mesmo, capítulo 17, nós vamos ler o capítulo 17 de João. Jesus vai fazer 3 orações aqui. Esse capítulo é chamado a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, e ele ora por todos. Então aqui, irmãos, João 17 é uma oração que Jesus fez a seu favor. Aqui é Jesus orando por nós. E ela é chamada a oração sacerdotal. A oração que Jesus fez em nosso favor. E o que diz? Versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas. Olha só. Deus Pai deu a Deus Filho autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então presta atenção, para aí só um pouquinho. Olha o que o texto está dizendo, que Deus Pai deu a Deus Filho, a Jesus, autoridade sobre todas as pessoas, para que Ele conceda vida eterna. Mas a vida eterna não é para todo mundo, para todos os que lhe deste, para todos aqueles que foi dado a Ele antes da fundação do mundo, para todos aqueles que lhe deste. Versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Porque a vida eterna, irmão, não vai começar quando nós chegarmos lá no céu. A vida eterna já começou aqui agora, quando você recebeu Jesus como Senhor, seu Senhor e Salvador. A vida eterna já começou em você, já está aqui. E a vida eterna, o que é a vida eterna? É ter Jesus como Senhor da sua vida. Isso é vida eterna. Olha só, esta é a vida eterna, que te conheço o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6. Eu revelei o Teu nome, presta atenção, eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me deste. Nem todas as pessoas do mundo serão salvas, mas há um grupo muito grande de pessoas que o Pai deu de presente para Jesus como herança. Ele diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Quando eu experimento o verdadeiro, o novo nascimento, e ando na palavra do Senhor, e ando nas promessas do Senhor. Continuando. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Versículo 8. Pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles as aceitaram, eles creram.
eles reconhecem de fato que vim de ti e creram que me enviaste. O sinal que eu sei que eu sou salvo é que eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus enviado para perdoar todos os meus pecados. Versículo 9. Eu peço, presta atenção, eu peço por eles. Olha o que Jesus está falando. Eu estou orando por esse grupo de pessoas que o Senhor me deu. Não peço pelo mundo, eu não estou orando para todas as pessoas da terra. Deus abençoa todos os moradores da terra. Abençoa todos. Não. Jesus está falando, eu não estou orando pelo mundo. Porque no mundo existem aqueles que não creem, aqueles que não querem Jesus, aqueles que a Bíblia chama de filhos do diabo. Então Jesus está falando, eu não peço por eles, por aqueles que rejeitaram, né? Ele está falando, eu peço por eles, pelos que foram salvos. Não peço pelo mundo, mas eu peço por aqueles que me deste, aqueles que são meu, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Pois aqueles que o Senhor me deu são teu. Você está vendo? Existem dois grupos de pessoas, os que creem e os que não creem. Os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. E Jesus está falando, eu não estou orando por todas as pessoas do mundo. Eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu. Eu vim morrer por aqueles que o Senhor me deu. Eu vim derramar meu sangue em favor daqueles que foram salvos. Que foram eleitos por ti antes da fundação do mundo, por aqueles que creram. Versículo 10. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os. Ele está falando, ele está orando por nós, irmãos. Ele está falando, Pai, eu vou voltar, né? Eu vou voltar, eu vou sair do mundo, mas os teus filhos, os eleitos, vão ficar aqui. Protege por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste, o Messias, o Cristo. Nenhum deles, presta atenção, nenhum deles, daqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Ele está falando de Judas Iscariotes, para que se cumprissem as Escrituras. Então todos aqueles que o Senhor me deu lá na fundação do mundo, nenhum se perdeu, a não ser aquele que parecia que era filho, mas não era. Era um filho da perdição. E ele se perdeu, porque como o Senhor havia dito mesmo, que aquele cara ia se perder. Então, está vendo? Que essas pessoas que não creem, elas não são alcançadas pela graça de Deus. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então eu quero que, enquanto eles estiverem aqui no mundo, o Senhor enche o coração deles de gozo, de alegria, de estarem na tua presença. 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são deste mundo, como eu também não sou. Presta atenção, irmão. Jesus está dizendo, você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Você não pertence a esse mundo. Você pertence aos céus. Você é de outra natureza. Você é filho de Deus. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Ou seja, eu não estou orando para que o Senhor tire eles do mundo, coloque eles numa redoma de vidro, para que nenhum mal venha sobre eles, sabe? Para que, olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, eu não estou orando para que o Senhor os tire do mundo,
para que o Senhor coloque eles numa redoma de vidro, para que a vida deles seja um sucesso, seja um mar de rosa, para que eles não passem por problema, não, mas que o Senhor proteja do maligno, ou seja, que o Senhor não deixe que o inimigo prevaleça contra eles, que eles possam vencer o maligno. Toda vez que o diabo se levantar contra eles, o diabo seja derrotado, que eles tenham autoridade, domínio, força, sabedoria, para pisar na cabeça do capeta. Versículo de número 16, eles não são do mundo, amém? Diga comigo, eu não sou do mundo, eu não sou do mundo. Irmãos, nós não somos desse mundo, nós não somos. Às vezes você fica pensando assim, você olha para esse mundo aqui, e você fica cobiçando as coisas do mundo, e você muitas vezes vai para a igreja orar pedindo as coisas do mundo, pedindo a glória do mundo. Irmão, quando Jesus estava no monte orando, o capeta ofereceu para ele glória, fama, seguidores, dinheiro, poder. Ofereceu, o diabo falou, tudo isso te darei se prostrares me adorarem. E Jesus fala, vai-te Satanás, vai-te Satanás. E muitos crentes hoje estão querendo buscar aquilo que Jesus rejeitou, aquilo que Jesus não quis, aquilo que o diabo está oferecendo. Versículo de número 17, santifica-os na verdade. Olha que coisa mais linda. O que eu peço, Senhor, é que o Senhor faça deles santos, que o Senhor santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade, que eles possam conhecer a tua palavra, que eles possam viver em santidade, que eles possam glorificar o teu nome, que eles meditem nessa palavra, que eles leiam essa palavra, porque quando eles lerem essa palavra, a vida deles será transformada. Quando eles lerem essa palavra, eles se tornarão santos. A tua palavra vai limpá-los, a tua palavra vai purificá-los. E eu quero pedir para o Senhor, que o Senhor faça com que eles leiam essa palavra. Será que essa oração de Jesus está sendo ouvida, irmão? Será que essa oração de Jesus está sendo ouvida na sua vida? Jesus está falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 19, ele diz assim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha o que Jesus está dizendo. Sabe por que eu oro? Porque eu jejuo? Porque eu me santifico? Para ser um modelo para ele. As pessoas hoje querem se santificar para se isolar e ficar perto de Deus. A Bíblia diz que não, que nós devemos buscar santificação. A Bíblia fala, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas sabe por que nós devemos ser santos, irmão? Nós temos que ser santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Nós temos que buscar santificação, não é para ficar lá pertinho de Deus, é para dar testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. É para isso que é a santidade, para que as pessoas possam olhar para o meu casamento e falar assim, eu quero um casamento igual ao do Júlio. Para olhar para os meus filhos e falar, eu quero criar meus filhos igual ao Júlio. Para ver a forma como eu trato o meu negócio, eu, você, cada um de nós, e aquela pessoa que trabalha com você fala assim, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ter esse caráter, eu quero ter essa expressão de vida, eu quero viver como essa pessoa vive. Eu quero esse testemunho para mim. Jesus fala que é por isso que nós temos que buscar ser santo, nós temos que ser santo para dar testemunho para as outras pessoas. Esse é o motivo que nós devemos jejuar, que nós devemos orar, que nós devemos ler a Bíblia, que nós devemos buscar a presença de Deus, para que, é o que Jesus fala, é em favor de vocês que eu me santifico. É para ver a minha mulher transformada, é que eu busco santidade, para que eu sendo transformado, a minha transformação impacte a vida da minha mulher, ou a vida do meu marido, ou a vida dos meus filhos, para que a minha vida transforme a vida dos meus pais, para que minha família olhe para mim e queira ser salvo, queira conhecer a Deus, olhando para a minha vida, deseje a santidade. É isso que a Bíblia está falando. Jesus está falando, olha, é em favor deles que eu me santifico. Versículo 20. A minha oração não é apenas por eles. Às vezes você fala assim, não, pastor, mas Jesus está falando que isso era para os discípulos, não tem nada a ver com a gente. Glória a Deus pelo versículo 20. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim,
por meio da mensagem deles. Amém? Peço também por aqueles que crerão em mim. Para quem que ele está orando aqui, irmãos? Ele está falando, eu estou orando por esses discípulos, mas estou orando por todos aqueles que um dia vão crer em mim. Para quem que ele está orando aqui, irmãos? Para nós. Então aqui a minha oração não é apenas por ele. Peço também por aqueles que crerão em mim. Peço também pelo Júlio, pelo Jales, pela Fran, pelo Jonas, né? Pelo Regim. É o que Jesus está falando, ele está orando por todos nós. Ele está orando para que todos nós realmente, ele quer que nós demos testemunho dessa mensagem. E ele continua aí, né? Versículo, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, que todos sejamos um, né? Que todos sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo de número 22, estamos concluindo. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos, uma igreja só. 23. E neles, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Olha o que Jesus está dizendo. O mundo vai crer em Jesus quando o mundo olhar o nosso testemunho. É tão triste ver que tem muito crente aí dando péssimo testemunho. Péssimo. Até mesmo pastores, pessoas se dizem pastores, com tantas acusações. Péssimo testemunho. Quantos crentes dão péssimo testemunho na vida financeira? Quantos crentes dão péssimo testemunho no casamento? Quantos crentes dão péssimo testemunho nas suas negociações, no seu trabalho? Jesus está falando assim, olha, que a minha comunhão, que você tenha comunhão comigo, que eu e você sejam um, para que quando o mundo olhar para nós, o mundo creia. Quando o mundo olhar para você, então, irmãos, como é que o mundo vai crer em Jesus? Quando o mundo olhar para mim, quando o mundo olhar para você, quando o mundo olhar para essa comunidade aqui e ver que nós somos diferentes. Nós não somos diferentes porque nós vestimos uma roupa diferente. Nós não somos diferentes porque nós temos costumes e tradições diferentes. Nós somos diferentes porque Cristo habita em nós. E o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. O diabo não tem o que nos acusar. Não tem. Quando olhar, e é isso que Deus quer de nós, irmão, testemunho. Testemunho. Que o mundo olha para mim, para você e fala, cara, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Falta 2 versículos, né? O versículo 24. Ele diz assim, Pai, quero que os que me destes, olha aí, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Pai, eu quero que os que me deste, quantos aqui foram dados por Deus Pai de presente, oferta a Deus Filho? Quantos aqui foram dados? Amém? Então ele está falando assim, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo. Sabe o que Jesus quer? Que você venha para mais perto dele, que você se santifique, deixa ele mudar a sua vida, deixa ele controlar o seu temperamento. Às vezes fala, pastor, meu temperamento é assim, tá bom, não vai mudar, mas você pode ter domínio sobre ele. É possível irar e não pecar. É possível viver uma vida de santidade, não como diz Paulo na carta aos Gálatas, né?
de subjugar toda inveja, mentira, engano, toda obra, tudo aquilo que é fruto da carne, soberba, lascívia, concupiscência. Nós podemos nos libertar de todas essas coisas. Onde eu estou e vejo a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. E ele encerra no último versículo falando o seguinte, versículo 25. Último versículo aí, Guilherme, 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esse sabes que me enviaste. Amém? Amém?